A história começa e duas civilizações estão lutando entre si. Há uma guerra muito perigosa em andamento nesse lugar. Uma civilização segue o deus Nébula, e a outra civilização, que é de Oki, segue o deus Hegemonia. Está havendo uma guerra entre essas duas civilizações, e alguém está monitorando todas essas coisas. Oki tem poder físico, e a civilização humana tem poder técnico. Os humanos têm armas e canhões, e a civilização Oki tem poderes mágicos para parar suas armas. E a pessoa que os monitora está dizendo: isso é tudo? Vocês têm hegemonia? A civilização humana ataca do céu com aviões de combate, e a civilização do Carvalho faz um ataque de trovão com sua magia. E é assim que essa guerra está sendo jogada, como no xadrez. E Deus Nébula está observando todas essas coisas no monitor. Então, ele recebe uma notificação que diz: você autorizaria um ataque nuclear em nome de Deus Nébula? E a Nébula clica em sim, o que faz com que uma bomba nuclear apareça nesse local e comece a se mover diretamente em direção ao céu. E God Nébula teria apontado a bomba nuclear diretamente para os Zou. E os Zouks veem essas bombas nucleares. Ao mesmo tempo, vemos Hegemonia, que está observando todas essas coisas, mas ele diz: um ataque nuclear. Você acha que eu não me preparei para isso, Nébula? E Hegemonia usa mísseis interceptadores, que contêm magia, para impedir o ataque nuclear de Nébula. E esses mísseis interceptadores estão indo diretamente para a bomba nuclear. E vendo isso, Deus Nébula diz: míssil interceptador é uma tecnologia de fé. Portanto, você se preparou bem. Os mísseis interceptadores destruíram muitas bombas nucleares, mas uma delas é uma bomba nuclear que vai para o espaço. Ele está descendo agora, indo direto para o castelo de Oki. Mas, dentro do castelo, o Oki Imperor está orando, e junto com ele há muitos carvalhos que também estão orando. E essa hegemonia está observando e dizendo: se isso é realidade, então um fluxo de energia começa a acontecer perto da bomba nuclear e começa a parar a bomba nuclear, e a bomba nuclear é parada por uma mão, e nesse lugar há um enorme corpo gigante, que é feito de energia, e ele parou a bomba nuclear com suas mãos. E a hegemonia está dizendo que o nome desse lugar é o Último Mundo. E tudo é possível nesse lugar. A fé e as orações neste mundo sempre produzem resultados significativos. Nébula está observando todas essas coisas em seu computador e está pensando que, como esperado, o oponente está usando a estratégia do Carvalho Sagrado. E a hegemonia está dizendo a Nébula: você viu claramente? Esta é a estratégia Holyoke recém-otimizada. Você é lento? Está se rendendo agora? E a hegemonia está em segundo lugar na classificação do servidor. Nébula está assistindo a tudo isso na tela do computador. E hegemonia está rindo alto. Mas Nébula está pensando: havia uma razão pela qual ele saiu com tanta confiança. Embora seja fácil aumentar a população devido à natureza da raça Or, é incrível que ele já tenha reunido tanta fé. Selecione o céu como a maior área e realize verificações personalizadas. Nos bastidores, prepare-se para a civilização tecnológica. A tentativa de preparar o apóstolo de corrente espiritual foi muito boa, mas era tão óbvia. Digamos que seja grande área do céu. E agora Nébula quer atacar o satélite. E armas de alta massa caem do satélite. E Nébula diz: é apenas o céu acima de sua cabeça. E agora 3 armas de alta massa estão vindo diretamente para baixo. E a hegemonia fica muito surpreso ao ver isso. E ele diz: depois de armas nucleares, armas de alta massa. E essas 3 armas de alta massa vão em direção a esse corpo gigante. E a hegemonia está gritando: se isso continuar, atingirá o palácio diretamente. E Deus Nébula diz que isso não é uma possibilidade. São algumas hastes de tungstênio, somando a aceleração gravitacional acumulada. É tarde demais, hegemonia, para tentar impedi-lo. E devido a esse ataque, o corpo do gigante é destruído, e com ele os carvalhos também são destruídos. Devido a esse ataque, a destruição se espalha neste lugar. Por isso, muitos carvalhos foram mortos. Além disso, o Carvalho Imperador também foi destruído, e o templo subterrâneo desmoronou junto com o Palácio Imperial. A fé que você construiu desaparecerá. Quando a fé desaparecer, os apóstolos também desaparecerão. Hegemonia. E, com isso, Nébula venceu o jogo na primeira posição, mas Hegemonia está muito zangada com Deus Nébula. E Hegemonia está dizendo a Nébula: que diabos é isso? Exijo outra rodada, porque agora é o início da minha sequência de vitórias. Mas Nébula não se incomoda com as palavras de Hegemonia. Então Nébula está falando: já que ele não se rendeu, eu me perguntava se havia algo ali. Não havia nada. Certo? O jogo em si não tinha nada de novo. Também consegui concluir a conquista de manter o primeiro lugar na classificação. Então, lentamente, Nébula recebeu uma mensagem, e nela estava escrito: Amaze Achievement, conquista incrível. Até agora,
Você é a única pessoa que conseguiu todas as conquistas. Obrigado por curtir Lost Worlds até agora. E Nebula diz, End of Service, or not. A Nebula recebe outra notificação. O Lost World, que estava em acesso beta antecipado, agora está programado para ser lançado oficialmente. Os jogadores da Nebula podem aproveitar o jogo antes do serviço oficial. Ao ver a notificação, Nebula diz, isso era acesso antecipado. Existe um serviço oficial separado? E a Nebula recebe uma notificação. Você gostaria de começar? Então a Nebula clica em sim. Depois disso, Nebula começa a ver os códigos. Em seguida, a cena muda e vemos o avatar de Nebula. Nebula abre os olhos e fica surpresa com a visão que tem diante de si. Porque Nebula está agora dentro desse jogo, e há um lugar diferente à sua frente. Nebula acha que é um templo, mas não se parece com um templo. É uma ruína. E Nebula diz, se você olhar para o avatar no jogo, isso é um sonho? Então, alguém por trás de Nebula diz, não é um sonho, você foi escolhida. Nebula, esta é uma mulher com o rosto coberto, e ela está dizendo, permita-me dar as boas-vindas a você. E essa mulher também sabe o nome verdadeiro de Nebula, e o nome verdadeiro de Nebula é Aldine. E quando a mulher chama Nebula pelo seu nome verdadeiro, Nebula fica surpreso e diz, como ele sabe meu nome verdadeiro? Mais do que isso, o que isso significa? Essas sombras? O que é isso? Nebula não entende nada sobre esse lugar. Então a mulher disse a Nebula, será que alguns dos jogadores me são familiares? Escondemos nossos rostos para garantir um jogo justo, pois todos estão curiosos. Vamos direto ao ponto. Então, a mulher levanta as duas mãos para cima e, quando Nebula olha para cima, vê a Terra, o que deixa Nebula ainda mais surpreso. E ele pensa, a visão desse continente que eu já vi muitas vezes, é isso mesmo. E o nome dessa terra é Mundo Perdido. Então a mulher diz, muito bem, agora, nesse vasto mundo perdido, você se tornou um verdadeiro Deus. Nebula diz que depois de ver este lugar, não consigo ouvir o som, mas o sinto. Há pessoas que estão envergonhadas. E a mulher diz a Nebula que o Lost World não é um mundo que existe apenas nos jogos. É uma terra abandonada pelos deuses devido a um incidente no passado. Naquele planeta, uma civilização outrora brilhante floresceu. Diferentes raças viviam em harmonia. Entretanto, por razões desconhecidas, os deuses o abandonaram. Agora, para eles, é hora de ter novos deuses. O jogo Lost World, ele foi criado com o objetivo de encontrar novos candidatos adequados para esse planeta. Só de tentar, você pode se tornar um deus. É basicamente como um mundo perdido. No início, apenas as coisas ruins acreditarão em você. Se você chamar aqueles que acreditam em você e confiam em você, você se tornará o único Deus neste planeta. E você pode fazer tudo o que quiser. Todos os desejos com os quais você sempre sonhou. Isso é viável como um Deus desse mundo. Nebula então pergunta à mulher, o que acontece se eu desistir? Então a mulher diz, se você desistir, voltará à sua vida cotidiana. Em vez disso, você perderá suas lembranças deste lugar. E Nebula diz, e se eu desistir no meio do desafio? A mulher diz, durante o desafio, você não pode desistir. Nebula pergunta, o que acontece se eu for derrotada por outros deuses? Então a mulher diz, um fim divino, tenho certeza de que o receberemos bem. E Nebula fica chocado ao ouvir isso, e pensa, um fim divino. Isso significa extinção. Pessoal, eles estão arriscando nossas vidas? Não há motivo para desistir. Então a mulher diz a Nebula, bem, agora é hora de escolher. Se você quiser desistir, por favor, diga-nos agora. Para aqueles que quiserem aceitar o desafio, vocês começarão sua jornada com a seleção de uma pequena área. E Nebula está pensando, é realmente como o jogo. Isso significa que ele começa com a seleção de uma pequena área, certo? As pessoas já estão desistindo? E Nebula começa a contá-las. Então Nebula diz, obviamente, o número inicial de pessoas. O número máximo de jogadores no Lost World era 32. Isso significa que o número final de pessoas é 27? Então a mulher diz a Nebula, bem, você pode escolher primeiro. E Nebula vai até lá e escolhe uma carta. E quando Nebula olha para a carta, ele fica surpreso. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele desaparece do local. Depois disso, a cena muda e vemos um belo lugar com colinas, rios, muitas árvores e plantas. E vemos um sapo na água, que está olhando para uma borboleta. E na frente dessa rã há também um peixe. E a rã pegou o peixe. E a rã está muito feliz. E olhando para essa rã, parece que ela é como um ser humano. Ela pode andar sobre suas próprias pernas. E seu companheiro também vem até ele. E o sapo diz, vamos jantar peixe hoje à noite. Então a borboleta passa pela rã. Olhando para a borboleta, o sapo diz,
esse é um tipo de borboleta que eu nunca vi antes? As borboletas são importantes agora? Não vou comer insetos hoje. E a borboleta voa e se senta no dedo de Nébula. E Nébula está dizendo: ele também é um homem rã? Uma pequena área de insetos com a menor taxa de vitórias. E a carta que Deus Nébula recebe é uma carta Tekken. E, por enquanto, Nébula terá de viver nessa pequena área. Então Nébula diz: mas isso depende da escrita. Embora seja compatível com o Bard, é bastante útil no início, mas o ponto de partida é a extremidade leste do continente. Isso significa que as batalhas não acontecem com frequência no início, obtendo benefícios por meio do engajamento inicial. Isso significa que é difícil usar uma estratégia agressiva. Nesse sentido, uma raça que se alimenta de insetos seria uma boa corrida inicial, como os homens rãs, por exemplo. Mas o que me incomoda é o número de tribos. Cerca de 500. Um grupo grande que é difícil de detectar como a primeira tribo. O Lost World pode exercer influência sobre as criaturas igual ao nível de fé que possui. Fé 10. Esse número é muito pequeno para ter qualquer influência sobre esse grupo de homens rã. E quanto aos outros grupos próximos? E um grupo de homens lagarto está caminhando no deserto. E Nébula os está observando. E Nébula está dizendo: é um homem lagarto? Os homens lagarto também comem insetos. Eles podem sobreviver aqui sem água. O número também diminuiu. O que, na verdade, é bom para os doentes. Velhote, meu Deus, esse objeto está muito machucado. Já entendi. Ele é do grupo original. Deve ter sido expulso em uma luta pelo poder. Quanto mais ele se sente abandonado pelo mundo, mais difícil e cansado ele se sente. Apenas um pequeno milagre. Como encontrar Deus? Mas ele é um ser tão frágil. Bem, então, vamos começar com ele. Depois disso, a cena muda e vemos o homem lagarto que está passando pelo deserto. Todos eles estão muito cansados e sentindo muita fome. E assim que veem tudo isso à sua frente, ficam muito felizes, porque há uma gazela ferida na frente deles. E todos os homens lagarto avançam para pegar a gazela. E eles pegaram a gazela e também começaram a comê-la. E um deles, um velho Lizarman, diz: pelo que vejo, não parece ser o caso dos idosos e dos pacientes. E todos esses homens lagarto estão comendo a gazela muito rapidamente. E depois de algum tempo, eles já comeram a gazela inteira. Mas eles ainda estão sentindo fome. E um dos homens lagarto diz: a medula óssea desses ossos também é muito gostosa. E quando o homem lagarto está prestes a comer a medula óssea, alguém pega o osso. E o homem lagarto diz: já chega, vamos deixar isso para aqueles que sabem caçar. Então, o homem lagarto pega todos os ossos da gazela e os dá ao homem lagarto velho e machucado. Os homens lagarto velhos e feridos ficam felizes em comer isso. E entre eles há um homem lagarto observando tudo isso. E seu nome é Hakrak. E ele está muito machucado neste momento. Então o homem lagarto disse a Jail: Jail, você está realmente tudo bem com isso? E Jail diz: o que você quer dizer com isso? Outro homem lagarto diz: não importa se eles são velhos ou jovens, mas aquele cara, você sabe que ele vai morrer logo. E o terceiro homem lagarto diz: é isso mesmo, a ferida está apodrecendo. Na verdade, ele já deveria ter morrido. Não sei como ele consegue acompanhar sem ficar para trás. Muitas pessoas sobreviveram porque o Hakrak bloqueou o tigre dente de sabre. Sim, eu agradeço. Ele vai morrer de qualquer maneira. Não há comida suficiente. Jail diz que isso parece um pouco sem vergonha. E o segundo Lizarman diz: o que? Por favor, seja honesto. Depois disso, a noite começa e todos os Lizarmans dormem perto uns dos outros. Mas Hakrak está dormindo sozinho e está com muita dor porque está machucado. Ele está gemendo de dor. Mas então a borboleta de Nébula chega a esse lugar e Hakrak vê a borboleta. Em seguida, ele se levanta e a borboleta começa a passar por cima de uma pedra e do Hak a está observando atentamente. Mas então um homem lagarto diz a outro lagarto: cara, olha ali. Mas esse homem lagarto está dormindo profundamente. E esse homem lagarto está dizendo que Hakrak está finalmente deixando nosso grupo. E todos eles estão observando e dizendo: vamos observar pacificamente. E Jail também está assistindo a isso. Mas ela está calma e agora o Hak começa a subir lentamente. Hakrak está pensando: será que isso é uma fantasia perturbada? Eu fui o único que reagiu para ver isso. Pode ser que seja mesmo assim, mas o que estou vendo agora significa algo. E Hakrak ainda está perseguindo aquela borboleta. E assim que ele vai em frente, fica surpreso ao ver à frente. E agora o Hakrak tem muitos besouros para comer, o que será suficiente para todo o grupo. A cena então muda, e Nébula recebe uma notificação. O grupo de Lizarman, 102-1, vivenciou o milagre. E olhando para ele, Nébula diz: você finalmente reconheceu o milagre? Graças a Deus, essa quantidade poderia alimentar todo o grupo por alguns dias. Então, o próximo passo é:
Não, você mesmo está anunciando o milagre? De fato, as pessoas com grande força de vontade podem cuidar das coisas por conta própria. Nébula recebe outra notificação. As hordas de Hak-Hak reconheceram a divindade, o deus besouro sem nome. E Nébula diz: besouro? Não uma borboleta, o deus besouro. Porque ninguém tem um grande nome desde o início. E Nébula está observando o grupo desses homens lagarto do céu, especialmente Hak-Hak. E Nébula diz sorrindo: Hak-Hak, de agora em diante, acho que você será importante para mim. É claro que isso vale para você também. No dia seguinte, Hak-Hak está seguindo a borboleta e, olhando para frente, diz: estou começando a ver ilusões novamente. Talvez eu deva segui-lo novamente desta vez. E os amigos de Hak-Hak estão muito felizes depois de comer os besouros. E um dos homens lagarto está dizendo: Hak-Hak, você está indo perseguir sua fantasia agora mesmo? E Hak-Hak diz: o inverno está chegando, mas os besouros continuam aparecendo das direções frias. Se formos nessa direção assim, morreremos de frio. E o outro Lizarman diz: então devemos ignorar a fantasia agora e seguir em outra direção. Hak-Hak diz: acho que não deveríamos. Não há nada nessa região selvagem. Na verdade, qual é o propósito da fantasia que estou vendo? Eu também não sei. Por enquanto, não tenho outra opção a não ser seguir. E Deus Nébula está observando tudo isso. E ele está pensando: é porque eles não têm fé. É o começo. Então não há nada que possamos fazer. Se eu fosse ser específico, ouviria muito sobre fé. Mas, no hack, uma nebulosa está olhando para a tela do sistema. E está escrito na tela: a bênção de Vor. Essa habilidade ainda não está disponível. Essa habilidade requer um nível de bug 2 ou superior. Consome 10 fés. Nébula está dizendo que, se você acreditar em mim, terá um futuro que jamais poderia imaginar. E assim que todos aqueles homens lagarto vão em frente e olham para frente, eles ficam muito surpresos. E aquele pequeno homem lagarto desce lá embaixo. E Hak-Hak grita para todos os homens lagarto e diz: todos ouçam. O deus besouro sem nome nos trouxe ao santuário. E há um santuário na frente de todos eles, o que faz com que todos esses homens lagarto fiquem muito felizes. E o Hak-Hak também está observando todas essas coisas sorrindo. E todos estão dizendo que essas pessoas agora podem viver suas vidas confortavelmente. Depois disso, Nébula recebe uma notificação. O nível de divindade aumentou. 1, 2, 2. O nível do bug de área pequena aumentou. 1, 2, 2. E uma tela se abre na frente de uma nebulosa. E está escrito: Blessing of Bugs is now a possibility. A bênção de bugs agora é possível. E ao ver essa notificação, a nebulosa diz: você quer ter certeza do que eu quero? Hak, então seja meu sacerdote. Entregue minha vontade ao seu povo. A bênção o ajudará. E Nébula dá a Hak-Hak sua bênção. E uma luz brilhante cai sobre Hak-Hak. Depois disso, a noite se torna noite, e todos os Lizarmans estão dormindo. Então um vagalume voa perto do ombro de Hak-Hak. E Hak-Hak ouve uma voz chamando seu nome. Então os olhos de Hak-Hak se abrem em outro lugar, e Hak-Hak fica surpreso. Onde ele chegou? Ele se pergunta: será que estou sonhando? Mas Hak-Hak ouve a voz novamente e pergunta: quem é você? Então, há uma sombra na frente dele, que parece um homem lagarto. O homem lagarto move a mão para frente, e Hak-Hak fica surpreso ao ver isso. E Hak-Hak diz: você quer segurar minha mão? E Hak-Hak diz: o que você quer? Então, essa sombra aponta para o Hak-Hak e diz: você? E Hak-Hak fica surpreso ao ouvir isso. E Hak-Hak tem um crânio de búfalo em sua mão. E Hak-Hak o está observando atentamente. E Hak-Hak faz com que o crânio use a sombra, para que ele possa ver seu rosto claramente. E Hak-Hak diz: bem, você é o deus besouro sem nome. Depois disso, a cena muda para o início da manhã. E, pela manhã, Hak-Hak chamou seus amigos para um lugar. E Hak-Hak está contando a eles tudo o que viu no sonho. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos e disseram: o deus besouro não está pedindo para você sacrificar um búfalo? Não está claro o que você quer? Para caçar um búfalo, você precisa se aprofundar na natureza. É um risco muito grande. Mas Jail, aquele que nos trouxe para o santuário, eu quero isso. Só não quero colocar a matilha em perigo. A caça aos búfalos é tão perigosa que você precisa arriscar sua vida. Talvez todos os caçadores da alcateia devam dar um passo à frente. Então, quem protegerá o resto da semana? Depois de ouvir Jail, Hak-Hak diz que está certo. Não podemos colocar toda a matilha em perigo. Eu irei sozinho. Assim que todos os Lizarmans ouvem as palavras de Hak-Hak, todos ficam surpresos. E Jail chega à frente e diz: você não pode pegar um búfalo de água sozinho. Isso é impossível. Hak-Hak diz que não se trata de ser imprudente. Deus me deu uma bênção. E Jail fica surpreso ao ouvir isso. Hak-Hak aponta sua lança para uma árvore,
E Hakrak diz que é realmente inacreditável quando eu subo. A ferida estava completamente curada, e meus ombros estavam cobertos de escamas negras, assim como um besouro. Jail diz: admito que é uma coisa estranha, mas isso não é motivo para ir caçar búfalo sozinho. Hakrak diz: sim. O verdadeiro motivo é que Hakrak move a mão para trás para arremessar a lança e arremessa para frente com toda a sua força, e a lança vai diretamente em direção à árvore, atingindo-a diretamente e destruindo-a. E ao ver isso, todos os Lizarmans ficaram muito surpresos. Depois disso, Hakrak avança e pega sua lança, e todos ficam muito felizes ao ver o poder de Hakrak. E todos dizem: Hakrak é incrível. Você estava escondendo esse poder? Mesmo sendo uma árvore morta, até recentemente, todos estavam morrendo. Esse é o Hakrak? Então, um dos Lizarmans olha para frente e fica surpreso. E Hakrak está sorrindo, olhando para frente. E Hakrak diz a todos para olharem para frente. Há muitos búfalos na frente. E muitos búfalos estão correndo. E Jail também os vê. Ela acha isso impossível. Uma manada de búfalos que sempre se move para o mesmo lugar. Não faz sentido se perder e vir até aqui. Então, Hakrak salta desse lugar, apontando sua lança para frente. E diz que, a partir de hoje, nunca mais teremos fome. E ele ataca diretamente com sua lança, que atinge a cabeça de um búfalo, que morre na hora. E todos os homens lagarto passaram a caçar os búfalos. E Hakrak está dizendo que enviou não apenas os besouros, mas também a carne. Depois disso, a cena muda e agora é noite. E Hakrak pendurou os crânios dos búfalos que havia matado em um local. E, além disso, o sangue da cabeça de um búfalo morto está caindo sobre esses crânios. E essa cena é um pouco perturbadora, mas tudo bem. E Hakrak está sentado em frente a esses crânios. E ele está dizendo: Deus, o besouro sem nome, por favor, aceite nossa oferenda, por mais inadequada que ela seja. E todos os homens lagarto abaixam a cabeça e dizem: por favor, aceite nossa oferenda. Por favor, aceite-a. E Nebula está observando tudo isso de cima. E ele está dizendo que, embora seja um ritual desleixado e desajeitado, o importante é a sinceridade. Consegui ganhar fé além de minhas expectativas. Foi um rito decente, como padre novato. Quando penso no tempo que dediquei a ele, talvez tenha valido a pena fazer tanto. Acredito no búfalo. Não é o deus da grama selvagem que um búfalo come. Precisei da ajuda de outros amigos. A propósito, eles também comeram o bebê búfalo. Nesse estágio, é difícil esperar conhecimento e habilidades equivalentes ao pastoreio. Mas foi demais. O suporte populacional desse oásis não é muito alto. No máximo, o limite será de alguns anos. Em seu estado atual, eles não sabem nada sobre agricultura ou pecuária. Pode ser difícil passar por esse tempo, ter conhecimento e habilidades. É muito difícil adquirir certos conhecimentos por conta própria. Não é correto dizer isso diretamente porque viola a lei da causalidade. Não é que não haja uma maneira, mas isso levará algum tempo. Então, antes de tudo, vamos começar dando uma bênção. E Nebula dá suas bênçãos a Hakrak. Depois disso, vários dias se passaram, e agora Hakrak e seus amigos estão vivendo suas vidas confortavelmente. E Hakrak está dizendo: tive um sonho perturbador ontem à noite. Jail pergunta: o sonho é um oráculo? E o Hakrak diz: não sei, é ambíguo. O altar estava tremendo precariamente. Na lagoa de bênçãos que nos protegeu por muitos anos, não havia mais peixes. O solo estava tão seco que não se podia encontrar nenhuma raiz. Jail disse: ainda não chegamos lá. E Hakrak diz: eu sei. Jail diz: e não há nada com que se preocupar porque Deus cuida de nós. E Hakrak diz: eu também acredito em Deus, mas a vontade de Deus, muitas vezes, parece difícil para nós. Se não conseguirmos entender seu significado, trairemos a vontade de Deus. Tenho medo disso. Então, quando Hakrak olha para frente, ele fica surpreso e pede a Jail para subir e ver também. E Hakrak pede a Jail que suba rapidamente. E Hakrak aponta para um lado com as mãos e diz: olhe para frente. E quando ele olha para frente, vê algo e, ao vê-los, Hakrak diz: entendo por que o altar tremeu. Esses são os caras que nos expulsaram. E esse grupo de homens lagarto é muito grande. Eles também têm animais perigosos. Jail fica surpreso ao ver todos aqueles homens lagarto e, ao vê-los, Hakrak diz: escamas azuis, como as nossas de antes. Aquele cara grande. Acima de tudo, não é normal alguém montar um monstro como aquele. Olhando para os números, parece que toda a tribo chegou. E depois de ouvir o Hakrak, Jail diz que isso significa nossa cidade natal. Um pântano com couro verde. Isso significa que ela foi completamente devastada. Parece que aquele Manon comeu todos os pântanos. A propósito, eles conhecem esse lugar? Bem,
Esse pântano está localizado em um terreno que não pode ser visto até que você suba. Existe a possibilidade de que eles passem por aqui sem saber. Então, um homem-lagarto diz às pessoas do grupo de lagarto: este é o santuário do Avatar Besouro sem nome. Vocês, é uma tribo de pele verde, não é? Vocês não podem dar um passo sequer aqui. Mas isso não faz diferença para o líder. E Hak está um pouco desapontado ao ver sua ação. E ele disse que a patrulha de hoje era sua. Não se preocupe, isso também pode ser um arranjo de Deus. E Jail diz a Hak: o que você quer dizer com isso? Acho que Deus causou essa situação deliberadamente. Você está dizendo que ele está nos testando? E Hak diz: talvez isso não seja um teste. Talvez seja uma missão. Acho que é uma missão aceitar e salvar aqueles que originalmente estavam conosco. E Jael diz: mas mesmo assim, aquele cara ali, se ele fosse um cara que entendesse algo assim, por que eles continuaram a expulsar os membros fracos da tribo para o deserto? Hak vê a borboleta de Nébula e diz: essa também é a vontade de Deus? É difícil ousar pensar além disso. Vou fazer o que puder. Então, Hak começa a caminhar em direção a eles. E Deus Nébula está observando tudo. Hak entendeu exatamente o que eu quis dizer. A tribo de Hak e a tribo Bruid devem se unir para o crescimento populacional e o avanço tecnológico. O que é um pouco estranho é que Hak tomou essa decisão por conta própria. Isso se deve à sua alta força de vontade? E a força de vontade do Hak é 14. E Deus Nebulosa pensa: será que esse cara, a tribo de pele azul que está saindo do pântano, decidiu que essa era minha vontade? Não me enganei, um líder com muita vontade própria. Se ao menos eu pudesse incutir uma crença firme, em vez de permitir que o jogador controle tudo individualmente, poderei expressar minhas intenções com mais eficiência. O líder está perguntando: vocês moram neste lugar? E vocês respondem: nós moramos aqui. Esta é a nossa terra. Mas isso não importa para esse líder. E ele pergunta: então, o que vocês têm? Mas Ur diz que isso não é da sua conta. E então Hak chega na frente dele e diz: há arbustos, árvores e caça, e há um avatar também. Quando ele ouve o líder, fica surpreso. Afinal, de qual avatar Hak está falando? E Hak diz ainda que esse lugar é o domínio do avatar Besouro sem nome. E o líder diz: parece que esse cara também está falando de forma incompreensível. Bem, isso não importa. Saia deste lugar. Se você sair agora, não vou atacá-lo. Não sei quantos mais de vocês existem. Vocês não podem vencer esse grupo de pessoas. Desde os tempos antigos. Se você é um líder, deve saber fazer as contas, certo? Hak não se incomoda com suas palavras. Ele coloca sua lança na frente e diz: não quero lutar com você. Ao ouvir isso, o líder começa a sorrir. E Hak lhes diz: por pessoas que perderam suas casas, podem vir para os braços de Deus. Então, Deus cuidará de vocês de acordo com a vontade dele. E assim que o líder ouve as palavras de Hak, ele começa a rir e diz: é você quem não sabe fazer contas. E Hak lhe disse: você acha que sim? Mas você não conhece Deus. Hak coloca sua lança na frente e se prepara para lutar. E o líder diz a Hak que você só está falando bobagem. Ele então avança com seu animal para atacar Hak. E Hak está orando a Deus para que lhe dê forças para lutar contra seu inimigo. Em seguida, o animal avança para atacar o Hak. Mas então a lança do Hak se quebra. Hak fica surpreso ao ver isso. E o líder começa a rir. E agora o animal ataca o Hak com suas garras. Mas então vemos uma notificação e ela diz que houve um choque de civilização. Duas tribos diferentes entraram em contato. Os pontos de experiência de ambas as tribos aumentaram significativamente. E essa notificação chega a Nébula e Nébula sente que foi por pouco. E Nébula recebe a notificação novamente. Você tem prestado muita atenção em uma tribo. Essas tribos agora fazem parte de seu território. Léria, Lizarma nível 11. Novas habilidades estão disponíveis. Você quer usá-lo? E Nébula clica em sim. Então, quando o animal está prestes a atacar o Hak, uma luz brilhante vem do céu em direção ao Hak. E assim que o animal ataca o Hak desaparece daquele lugar. Ao ver isso, o líder fica surpreso. Como o Hak pode evitar seu ataque? E tudo isso acontece por causa da nebulosa. E o líder diz: como você pode evitar esse ataque? E o líder avança novamente para atacar Hak. Então, de repente, os olhos de Hak começam a brilhar, e uma janela de status se abre na frente dele. Nela, é informado sobre esse líder, que esse líder tem nível 2, e sua habilidade é Breed, e Nébula acha que Hak sozinho é suficiente para lidar com esse cara. O problema é que o objetivo era subjugar aquele monstrinho forte, Drake, mas a janela de status de Hak se abre, na qual seu nível é 2, e sua força, inteligência, todas as estatísticas são maiores.
e Hakrak acha que não será muito difícil para mim. Hakrak então avança para atacar o animal, e sua habilidade se abre, que é Strong Avatar, Avatar Forte, que dá ao usuário um estado adicional chamado Divindade. D1D é igual a 200 vezes o valor máximo de poder que pode existir naturalmente. Em outras palavras, o poder do Hakrak agora é 630. Hakrak pegou o animal e o joga de cabeça para baixo, vendo que todos os homens lagarto estão surpresos, e, com isso, o Hakrak derrotou o líder. Os amigos de Hakrak ficam muito felizes, mas mesmo assim o líder não desiste. Ele pega novamente sua faca e fica na frente do Hakrak e avança para atacar diretamente o Hakrak, mas o Hakrak o derrota com um único soco. Então, Hakrak disse aos associados do líder: "Quem quer lutar comigo agora?" Mas todos desistiram na frente de Hakrak, jogaram suas armas no chão e se ajoelharam na frente de Hakrak, e Jail pensou que já tinha acabado. "Não posso acreditar nisso." Hakrak está pensando. "O Avatar acabou de chegar? Através do meu corpo, parecia que eu estava sonhando." Depois disso, já é noite, e todos estão sentados em um mesmo lugar, e todos estão conversando entre si. "O quê? Vocês são aqueles da nossa tribo que foram para o deserto? Por que as cores de suas escamas são tão diferentes?" "É isso mesmo. Ao seguir um avatar de besouro sem nome, mudamos e nos tornamos mais fortes. Caso contrário, teríamos morrido vagando pelo deserto." Avatar é... Não. O poder do Avatar é imenso. Você é tão estúpido que nem sabe o que aconteceu hoje? Mas... existe algum homem lagarto com esse tipo de poder no mundo? Nunca imaginei algo assim. Jail está falando com Hakrak. "Foi certo fazer isso?" Então Hakrak diz: "O que você quer dizer com isso?" Então Jail diz: "Eles podem voltar novamente. Nossa população aumentou cerca de 6 vezes. Este lugar vai se deteriorar rapidamente." Ao ouvir as palavras de Jail, Hakrak começa a pensar. Então ele diz que temos de sair daqui. E Jail fica surpreso ao ouvir isso. E Jail diz que teremos de ir para o deserto novamente. "Não podemos ficar vagando pelo deserto sem nenhuma resposta." E Hakrak diz: "Não, a resposta com certeza está dentro deles. A resposta foi enviada por Deus, por meio de nossos irmãos mais velhos." Depois disso, vemos o animal do líder. E esse animal é capturado pelo povo de Hakrak. E o nome desse animal é Manon. E alguns homens lagarto estão tentando cuidar dele. Mas isso está se tornando difícil para eles, porque Manon está atacando esses homens lagarto. Mas como Manon tem uma corda amarrada em sua perna, ele não consegue fazer muita coisa. Mas então Hakrak chega àquele lugar e, ao ver Hakrak, Manon se lembra de como Hakrak o havia derrotado. Por causa disso, ele começa a ficar muito irritado, mas é amarrado com uma corda. Mas Hakrak aparece na frente dele e dá a Manon algo para comer. Ao ver isso, até Manon fica surpresa, e Hakrak lhe diz que você pode comer. Então Manon começa a comer os dois irmãos, e os amigos de Hakrak ficam surpresos ao ver isso, e Hakrak acariciando a cabeça de Manon. E ele diz: "Você está pedindo mais? Será que você deveria ficar quieta?" Hakrak chega a Manon com muitos tubérculos e os dá a Manon. E Manon come esses tubérculos com grande prazer. E Hakrak, olhando para Manon, diz: "Deve haver algum sentido em Deus manter você viva. Se quiser que fiquemos juntos no futuro, você precisa saber como ser paciente." Manon. Então o estômago de Manon está cheio. Ele se senta confortavelmente e começa a descansar. Ao deixar o local, Hakrak diz a seus amigos: "Se Manon causar problemas novamente, por favor, me avise." Depois disso, Hakrak e seus companheiros estão sentados em um lugar, e Hakrak diz: "Há uma habilidade para fazer algo assim." E outro Lizarman diz que, se não fosse pela teimosia daquele cara, eu teria feito lâminas melhores há muito tempo. E Jail fica surpreso ao ouvir suas palavras. E Jail pergunta: "O que você quer dizer?" Então Lizarman explica: "Por causa da árvore." E Hakrak também fica surpreso ao ouvir isso. Então o homem lagarto começa a dizer: "No processo de fabricação, usamos muita madeira." E Hakrak pergunta ao homem lagarto: "Isso é feito acendendo uma fogueira?" E o homem lagarto diz: "Não. Você precisa queimar madeira para fazer um combustível especial." Ao ouvir isso, Hakrak entendeu e disse: "Entendi. Vou pensar no assunto e lhe digo amanhã." E assim que o homem lagarto está indo embora, aparece outro homem lagarto que não tem uma das mãos. Ele vai até o Hakrak e diz: "Ouvi dizer que você está procurando um guia." E Hakrak conhece esse homem lagarto e esse homem lagarto sorri e diz: "Sim, sou um andarilho. É um corpo velho vagando à procura de um lugar para aceitá-lo. E então eu aprendo a ver o caminho." Hakrak e Jail ficam surpresos ao ouvir suas palavras e dizem a ele: "Aprendi a ver o caminho." Stargazer lhes diz: "Pelo menos as terras que não nos deixarão passar fome. Tenho algumas em mente. Não posso garantir se ainda serão as mesmas." Hakrak diz a Stargazer: "Outros errantes e membros de tribos,
Isso significa que pode estar localizado lá? E Stargazer diz que sim. E Hakrak ainda diz a ele: se for esse o caso, tudo bem. Se eles estão contra nós, tudo o que você tem a fazer é derrotá-los e tomar o controle. Então Stargazer diz: de fato, se você tem esse tipo de vontade, pode confiar nela. E Hakrak diz a Stargazer: e você? Como pode me dar fé? O observador das estrelas não diz nada depois de ouvir o Hakrak. Então ele aponta o dedo para o céu e diz: minha resposta é o céu. Não é apenas o céu. Depois disso, torna-se noite. E Hakrak diz: então você quis dizer as estrelas. Então, Stargazer diz que você está certo. Então o Hakrak pergunta a Stargazer: as estrelas se movem? E o observador das estrelas diz: não sei. Como você disse, as estrelas se movem, mas eu tenho minhas próprias regras. Se você conhece os caminhos que as estrelas tomam, pode seguir o caminho do homem sem se confundir. Eu lhe direi o movimento das estrelas agora. Se você verificar por alguns dias, você ganhará a fé? Então, verificarei novamente no mesmo horário amanhã. Então o Hakrak disse a Yuru: o que está acontecendo? O Manu causou problemas? E você diz: ele parece um pouco insatisfeito. Mas como eu estava lhe dando as refeições na hora certa, ele ficou mais gentil. E Hakrak se sente bem depois de ouvir suas palavras. Então ele diz: Jail disse que precisamos de uma maneira de nos locomover sem passar fome. Hoje, Hakrak, vendo você domar Manon, que tem um bom gosto por comida, de repente pensei em algo. Não seria possível domá-lo? Com outra coisa. E o Hakrak diz: outra coisa? Sawyer diz: por exemplo? E ele aponta para um lado com o dedo e diz: você consegue domar esses tipos de animais? E esse é o búfalo. Em seguida, uma notificação é aberta. E há uma habilidade nela, chamada Herding, pastoreio. Depois disso, Nebula está falando. Dizem que a história da humanidade se dividiu em dois ramos em algum momento. Uma é a agricultura, a outra é o pastoreio. Embora a fonte dessas informações sejam jogos, de qualquer forma, a agricultura seria mais estável. De fato, as grandes civilizações também começaram perto de grandes rios, mas a tribo que escolhi foi a Lizarme. Físico forte, alta adaptabilidade ambiental. O que eles são? Precisaria de mais se fosse pastoral em vez de agrícola. E nesse pacote, a tecnologia que lhe dará asas, o desgaste do ferro. Agora todos os homens lagarto estão fazendo armas de ferro juntos e vendo essas armas. Nebula está dizendo que eles podem finalmente produzir desgaste básico de ferro. Por enquanto, ele pode ser mais macio do que o desgaste de bronze bem processado. Para a tribo Hakrax, que não tinha escolha a não ser usar ferramentas de pedra, será de grande ajuda. Além disso, outra astronomia inesperada foi criada. É claro que ainda é muito primitivo para ser chamado de astronomia, mas, em um futuro distante, espero que eles façam um bom uso dele. Em seguida, Hakrak olha para o céu e diz: é exatamente como o observador de estrelas disse, as estrelas são os guias do céu. Portanto, agora não tenho escolha a não ser fazer o que penso. Depois disso, Hakrak convocou todos os seus amigos para um lugar, e Hakrak está falando com todos eles. Muito tempo se passou desde que Deus nos trouxe para esta terra. Até encontramos nossos irmãos novamente. Poderíamos tê-los chutado como eles fizeram. Poderíamos ter escolhido viver por conta própria. Então poderíamos ter vivido por mais tempo nesta terra. É claro que aqueles que foram expulsos teriam morrido no deserto, mas isso estava errado. Deus queria a salvação, não a exclusão. Isso porque beneficia mais pessoas. Ao amanhecer, sairemos daqui. Observador de estrelas, saia. Esse homem está me contando os movimentos das estrelas há vários dias. E eu confirmei que o que essa pessoa disse era verdade. O observador de estrelas será nosso guia. De agora em diante, confiaremos ao observador de estrelas para guiar nosso caminho. Informe a todos. Bem, então, explique a todos sobre para onde você nos levará. O observador de estrelas aponta para o céu e diz: depois do amanhecer, quando o sol da manhã nascer, iremos para o lado direito do sol. Continuaremos caminhando por 10 dias seguidos e depois por mais 15 dias para a direita novamente, ao longo do Lago Podre. 3 dias por trilhas desoladas nas montanhas e nos vales. Depois de caminhar assim, encontraremos nosso destino, uma floresta sem fim. Há muitos animais selvagens lá. É uma área onde também há matilhas de outras raças. E Hakrak ri diz: isso significa que é uma boa área para se viver. Obrigado. Você pode entrar agora. Então Hakrak começa a escalar os ossos, e todos os homens lagarto começam a olhar para ele. Então o Hakrak diz a Yur: por que não comemos nenhum dos búfalos que pegamos ontem? E Yur responde: é que eu não estava com fome naquele momento. E ao ouvir isso, Hakrak lhe diz: todos trabalharam duro para pegar o búfalo de água. No entanto, você não comeu nada. Com certeza é verdade que todos trabalharam muito. E Yur diz:
Acho que eu não estava com muita fome, se eu me conter agora. Mais tarde, eu me perguntei se poderia comer quando estivesse realmente com fome. Foi isso que eu pensei. Hakrak fica feliz depois de ouvir as palavras de Yuri e diz a ele que você fez um trabalho muito bom. E Hakrak ainda diz, você queria comer búfalo agora, mas se conteve para o futuro. Certo. Excelente. Yur fica feliz ao ouvir o elogio de Hakrak, e Hakrak lhe diz para continuar trabalhando assim. Yur também diz que sim, e acrescenta, desde que eu não passe fome, gostaria de fazer isso. Hakrak então pede a outro Lizarman que traga uma lança, e Hakrak diz que você fez um bom trabalho, então eu devo recompensá-lo. E Hakrak dá a lança a Ur, que fica surpreso, mas também feliz, e Hakrak lhe dá a lança, o que o deixa muito feliz. E Hakrak diz às outras pessoas, além disso, aqueles que seguiram suas palavras, aqueles que resistiram ao desejo de comer o que queriam, já que vocês são dignos, eu lhes darei uma lança. E Hakrak também dá lanças a seus amigos, e depois disso, todos ficam felizes. E os outros homens lagarto estão todos pensando, isso é ótimo, e nós também queremos isso. Para isso, também teremos de fazer um trabalho muito bom. E Jail está pensando, depois de ver todas essas coisas, eu estava me perguntando o que você faria. Acho que era isso que você tinha em mente. Hakrak então vai em frente e pega o crânio de um búfalo. Em seguida, ele diz, muito bem, agora vocês todos se apresentam um a um, aqueles que são verdadeiros guerreiros. Hakrak usa um crânio de búfalo e diz, que os deuses os protejam. Nossa jornada à frente só será bem sucedida com o espírito de paciência e espera que vocês me mostraram. Em seguida, Hakrak também a faz usar o crânio de búfalo. Então ele lhe diz, agora você é uma guerreira de ossos. Essa é a vontade de Deus. Depois de algum tempo, Hakrak faz com que todos os seus verdadeiros guerreiros usem crânios. E Hakrak lhes diz, agora temos de deixar este lugar sagrado, mas a vontade de Deus está conosco. Por isso não estamos mais presos a um lugar. Todos gravam o Deus Besouro sem nome em sua cabeça. Não posso dizer que não será difícil, mas vamos seguir em frente sem medo. Assim como você suportou o desejo de comer o búfalo d'água. Se você suportar e seguir em frente, isso nos beneficiará. Isso beneficiará você. Vá em frente. Aguentem e sigam em frente. O Deus Besouro sem nome estará com você. Eu disse que os deuses vão me perdoar. Caro Deus Besouro sem nome, depois de ouvir as palavras de Hakrak, Deus Nébula está dizendo que não há necessidade de pedir desculpas. Se você não fizesse isso, eu não teria escolhido Hakrak como sacerdote em primeiro lugar. Em vez de alcançar o crescimento de uma nova entidade, foi ainda melhor. Além disso, Hakrak, até mesmo suas habilidades especiais finalmente viram a luz. Você se saiu bem até agora e não decepcionou minhas expectativas. Hakrak, de agora em diante, você será um iniciante de pleno direito. No dia seguinte, toda a tribo Lizarman partiu em sua jornada, mas Manon está muito cansado e cai inconsciente. E todos começam a olhar para ele, e perceberam que todos eles também estavam muito cansados. Então Hakrak lhes diz que teremos de descansar aqui por um tempo. E Stargazer também diz, podemos descansar neste lugar por um tempo. E Hakrak diz a todos que, neste momento, estamos fazendo uma pequena pausa. E Hakrak está dizendo, se descermos por esse caminho da montanha, chegaremos ao lugar de que estamos falando? Ganharei força se descansar? Não sei o que vai acontecer, então acho que devo fazer uma pausa. Eu quase não comi nada. Já se passaram 3 dias nessa estrada? O grupo todo está muito cansado e estamos ficando sem comida. Só podemos esperar por outro milagre de Deus. Então, de repente, um homem lagarto vem correndo e diz, nervoso, um bando apareceu à nossa frente. Eles são bastardos sem escamas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.